Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o arquivo gitignore, né? Por que ele é importante, para que ele é utilizado. Bom pessoal, no dia a dia de trabalho, a gente vai estar trabalhando com algumas tecnologias e vai entender que nem todos os arquivos faz sentido a gente subir para o GitHub, tá pessoal? Para o nosso repositório remoto. E quando eu digo que nem todos faz sentido, a gente vai trabalhar no decorrer até do curso com o Node, né? E a gente vai ver que existem algumas dependências ali que a gente acaba instalando no nosso projeto e essas dependências elas podem ser instaladas ali, seja no meu computador, né, ou no computador de um outro programador, né? Então não precisa necessariamente a gente subir essas dependências para o repositório, sendo que eu consigo já instalar essas dependências de terceiros ali, essas bibliotecas, digamos assim, de terceiros, através de um comando ali localmente, né? Então, ele não faz parte necessariamente ali do nosso projeto em algo que a gente está realmente modificando ali. Então, nesse tipo de situação, a gente pode ignorar. Um outro exemplo disso é variáveis de ambiente, assim, que tem coisas que a gente não deve inserir no nosso GitHub. E uma delas são essas variáveis de ambiente ali que são chaves, né, que não devem ficar expostas através de um repositório. Elas não devem ser compartilhadas entre programadores. Então, nesse tipo de caso, a gente acaba colocando ali no nosso gitignore. Então, vamos tentar entender ali na prática como que isso funciona. E só para vocês entenderem, no repositório do GitHub ali, a gente tem uma lista ali de coleções ali de tecnologias, né, e exemplos de gitignore que a própria comunidade ali do GitHub ali acabou contribuindo para construir, né, esses pontos gitignore ali. Mas vocês podem criar o de vocês, tá? Quando a gente for trabalhar com Node, por exemplo, a gente pode pegar ali do próprio gitignore desse GitHub que vai estar uma estrutura legal ali para a gente começar a trabalhar, tá? Mas antes de acessar lá, vamos entender um pouquinho melhor como que funciona, tá? Vou abrir aqui o nosso projeto e aí o que a gente vai fazer, tá, pessoal? Até a gente vai subir isso lá no nosso repositório remoto, tá? Então vamos supor aqui que a gente falou de variáveis, né, que não devem ser compartilhadas. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma senha aqui, né? Então vou colocar aqui, vamos criar um arquivo aqui chamado .env, tá, pessoal? E aí nesse arquivo aqui a gente vai colocar assim, password igual a starts, beleza? Então vamos supor que eu tenho uma senha chamada starts. O que acontece, pessoal? Esse arquivo aqui com a senha, eu não quero que ele seja enviado no nosso commit ali, enviado para o nosso repositório, apesar de precisar desse arquivo para rodar o nosso projeto. E aí o que acontece? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar um arquivo chamado .gitignore, tá? O ponto no início indica que ele é um arquivo oculto, tá, pessoal? Então vou dar um new file aqui, tá? Cliquei com o botão direito, new file, .gitignore, tá, pessoal? E aí o que acontece? No gitignore, a gente vai falar que quer ignorar, por exemplo, o arquivo .env. Quando eu der um salvar aqui, pessoal, olha só. Vamos dar um git status aqui. E olha só, ele não mapeou aqui para a gente o nosso arquivo .env. E se a gente tirar daqui, ó, nosso gitignore e salvar, vamos dar um git status novamente. Agora nós temos dois untracked files, ó, tá vendo? Então assim, quando a gente tem algum arquivo ou algum padrão de arquivos que a gente não gostaria de subir para o nosso repositório, a gente pode criar esse arquivo, que é o .gitignore, e colocar as regras aqui para ele ignorar. Então, por exemplo, todos os arquivos que são da extensão .css, eu não quero enviar para o GitHub, por exemplo. Então, eu consigo criar aqui um asterisco .css. Então ele vai ignorar todos os arquivos CSS. Não é o nosso caso aqui, tá? Mas é só para exemplificar que existe essa possibilidade da gente criar, né,
essas regras. Então eu vou colocar aqui .env só para exemplificar. E aí a gente vai dar um git status novamente aqui. E olha só dar um clear aqui para ficar mais claro para vocês, né? Então a gente só tem o git ignore. Então vamos fazer um commit do nosso git ignore para a gente ter um git ignore no nosso projeto como exemplo, né? Então vou dar um git add .git ignore e aí a gente vai dar um git status, né? E olha lá, a gente tem um arquivo na nossa staging area aqui, que é o git ignore, e a gente vai commitar ele. Então git commit -m. Aí eu vou colocar aqui adicionado, né, o arquivo git ignore. Então add git ignore. Beleza? Vamos commitar e vamos dar um git push na nossa main. Lembram lá, pessoal, para enviar os commits, né, do nosso local ali para o nosso repositório remoto, a gente utiliza o git push. O orange é o nosso repositório, a referência lá do nosso repositório remoto, que é o nosso GitHub, e o main é a branch que a gente está trabalhando. Então, vamos dar um push. E aí ele enviou lá para a nossa branch. Vamos ver como que está lá? Então, ao acessar aqui, só tirar aqui da nossa apresentação. Então, vamos acessar o nosso portfólio. E eu vou atualizar aqui. E olha lá, o nosso git ignore já está aqui já, né? Então a gente adicionou aqui o git ignore com .env, ou seja, o nosso arquivo .env não está subindo no nosso projeto e ele entende que não é de fato para subir esse arquivo, né? Ele é um arquivo ali que tem senhas e tem coisas que eu não quero deixar expostas ali no nosso repositório remoto. Então aqui está o nosso commit, né? Add git ignore. E aí essa é a ideia principal, tá, pessoal? Então lembrando que no caso a gente sempre tem ali um git ignore para começar, eu não preciso começar sempre do zero, tá, pessoal? Então quando eu tô trabalhando, quando a gente for trabalhar ali com a parte de back-end em Node, né, a gente vai ver que existe o git ignore ali para a gente adicionar. Então existe para várias linguagens aqui nesse repositório que eu deixei lá para vocês do GitHub. Mas por exemplo, se eu pesquisar aqui por Node, né, a gente vai ver que tem um git ignore do Node que a gente pode copiar e adicionar no nosso projeto lá, beleza? Então aqui o pessoal já adicionou uma estrutura bacana aqui para a gente trabalhar ali com o Node no caso e outras linguagens de programação também. Então só para vocês saberem que é importante adicionar esse arquivo, né, para a gente trabalhar no nosso dia a dia. Bom, então na aula de hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido aí a questão do git ignore. Ele é bem simples, mas porém bem importante ali para a gente adicionar no nosso projeto quando a gente não quer traquear certos arquivos ali para fazer commits, né, enviar para o repositório, porque eles possuem coisas importantes ali que não podem ser expostas. Beleza? Então é isso, vejo vocês na próxima aula. Até mais, pessoal. Bora para cima.